claro, e que o assunto do momento é política, é eleições. A última semana foi marcada pelo início da campanha eleitoral e pela divulgação de novas pesquisas de intenção de voto. Com resultados parecidos, os levantamentos mostram que Lula se mantém estável na liderança da disputa pelo Planalto, apesar do avanço do presidente Jair Bolsonaro. A vantagem do petista é de 12 pontos, segundo a pesquisa Genial Quest, e de 15 pontos no Datafolha. Para avaliar o cenário político e também os dados desses últimos levantamentos, a gente conversa agora com o Renato Meireles, que é o presidente do Instituto Locomotiva. Bom dia, Renato, para você. Bom dia, Jair. Bom dia, Nonato. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Bem, Renato, vamos direto ao ponto. De acordo com esses dados, que nós vemos uma vantagem numérica já há algumas pesquisas, inclusive, né? Até o nosso agregador aí de pesquisas da CNN, parceria com o Instituto Locomotiva, tem mostrado isso. O ex-presidente Lula tem chance de se eleger agora em primeiro turno ou a disputa não será tão fácil assim? Eu tenho respondido essa pergunta de duas formas, Jair. A primeira é como um pesquisador, como o responsável pelo agregador de pesquisas do Instituto Locomotiva com a CNN, de que quando nós vamos olhar numericamente, pode sim ser que a decisão se dê no primeiro turno, né? Ou se manter esse movimento que nós estamos vendo na opinião pública, o fato do ex-presidente Lula não perder votos e que a melhora do presidente Bolsonaro, quando ocorre basicamente entre os seus antigos eleitores, diz que é possível sim que a decisão, olhando para os números, seja decidida no primeiro turno. Agora, como analista político, eu considero muito difícil que isso ocorra. A gente tem na história aí das eleições o incumbente, ou seja, o candidato à reeleição, historicamente melhora os seus números com a proximidade do dia do pleito, e esse movimento garantiria, portanto, com que o ex-presidente Lula não conseguisse vencer no primeiro turno essa eleição. Então, a se ver, eu olhando para os números, acredito que teria sim condições de ser decidida no primeiro turno. Olhando de uma forma mais ampla para o cenário eleitoral brasileiro, dificilmente nós concluiremos a eleição no primeiro turno. Renato, a que você acredita esse crescimento, esse avanço do presidente Jair Bolsonaro? Tem um fato concreto que indique o porquê desse crescimento nesse momento? Porque ele tem sido consistente, ainda que talvez não na velocidade que a campanha dele gostaria. Bom, o dinheiro, né, Nonato? Nós tivemos aí uma série de movimentos de colocar mais dinheiro na economia. Talvez a PEC das bondades, como disse algum, ou a PEC do emergencial, alguns de emergencial eleitoral, ou a PEC kamikaze, dependendo de quem fala, colocou muito dinheiro na economia, em especial o dinheiro nos dois estratos em que o presidente Bolsonaro tem mais dificuldade de conquistar o eleitor, né? O extrato da baixa renda, que majoritariamente vota no ex-presidente Lula, e no extrato das mulheres, onde o ex-presidente Lula tem hoje mais de 17 milhões de votos à frente do atual presidente Jair Bolsonaro, e que são as principais beneficiárias aí do Auxílio Brasil, do aumento que teve o Auxílio Brasil, para quem não sabe, o antigo Bolsa Família. Fora isso, Nonato, nós tivemos nas três últimas semanas, talvez os melhores momentos do presidente Jair Bolsonaro em todos os seus anos de campanha, de exercício da presidência, né? Então, em 3 anos e meio, nós tivemos uma sequência de notícias positivas em que a imprensa fazia cobertura jornalística das atividades do Planalto, mostrando a batalha que o atual presidente Jair Bolsonaro teve em fazer aprovar a PEC e fazer diminuir os preços dos combustíveis. As pesquisas qualitativas, nós já dissemos aqui na CNN, apontavam que a sensação da população era que o presidente Bolsonaro não estava dando conta da economia. A economia era o ponto fraco da avaliação do governo Bolsonaro. E nós tivemos aí no último mês uma série de ações do presidente que passou uma imagem para a população de que ele não estava insensível ao que estava acontecendo no carrinho de supermercado da dona de casa brasileira. Vamos
ampliar a nossa rodada de entrevistas aqui, a nossa conversa, convidando agora para se juntar conosco aqui a Thaís Arbex, direto de Brasília. Oi, Thaís, um bom dia para você. Bom dia, Jairo. Bom dia, Nonato. Bom dia, Renato também. Renato, mais especificamente no Datafolha, a gente viu o presidente Jair Bolsonaro bastante consolidado no eleitor evangélico, numa vantagem bastante larga em relação ao ex-presidente Lula. Ontem, o PT, a campanha de Lula, informou ao Tribunal Superior Eleitoral a criação de redes sociais destinadas especificamente aos fiéis, aos evangélicos. Quanto desse eleitor vai ser determinante para essa eleição, seja no primeiro ou no segundo turno, Renato? Bom dia, Thaís. Prazer estar de volta aqui contigo. Olha, os eleitores evangélicos têm uma característica muito específica, que é um grau de engajamento maior do que os eleitores de outras denominações religiosas. Por que eu digo isso, Thaís? Se nós formos olhar a vantagem do ex-presidente Lula com relação ao presidente Jair Bolsonaro, intenção de voto entre os católicos, é maior do que a do Bolsonaro frente ao Lula entre os evangélicos. E os católicos são uma parcela maior da sociedade brasileira do que os evangélicos. Por que se fala tanto, então, do voto dos evangélicos? Porque os evangélicos têm uma capacidade de engajamento e amarração do voto muito maior do que os eleitores católicos. O que a gente tem visto são lideranças religiosas mais engajadas aí na recomendação de voto para os seus fiéis, para os seus eleitores. Vou dar um outro exemplo. Enquanto 18% apenas dos católicos recebem algum tipo de orientação de voto nos seus templos, nas suas igrejas, o número entre os evangélicos sobe para 28%, ou seja, os evangélicos discutem mais política dentro da igreja do que os católicos. Essa tentativa da campanha do presidente Lula para essa parcela do eleitorado é ter uma mensagem clara de respeito à crença e à fé desses eleitores, colocar o que interessa de fato para esses eleitores, que são uma postura clara relacionada à economia, em especial focado para as eleitoras, mulheres evangélicas de baixa renda, que muitas vezes são as que defendem, que recebem aí o Auxílio Brasil, e por fim, para ter um instrumento mais efetivo para evitar as fake news, em especial as fake news relacionadas ao tema de costumes. Renato, dessas eleições, você avalia que com o início do horário eleitoral gratuito na TV, a gente possa ter algum tipo de influência também nas pesquisas? Claro que a gente se lembra do cenário de 2018, em que o candidato Bolsonaro não tinha tempo de TV na prática, e o que mais tinha tempo de TV, à época Geraldo Alckmin, sequer foi para o segundo turno. Olha, a eleição do ano passado, a eleição de 2018, foi uma eleição atípica, né? O presidente Bolsonaro não tinha de fato tempo de TV, mas ele teve a maior cobertura jornalística da história do Brasil por conta da facada. Então ele teve uma ampla presença na televisão. A campanha dele não é verdade que se deu somente pelas redes sociais. Você teve uma ampla cobertura da imprensa. Vamos olhar hoje qual é a parcela do eleitor que mais se informa através das redes sociais. É exatamente a parcela de eleitores que já decidiram o voto, que no voto espontâneo já declaram votar em Lula ou em Bolsonaro. Quando nós vamos olhar o eleitor nem, o eleitor que hoje não declara voto nem no Lula nem no Bolsonaro, na espontânea, inclusive, não é nem na estimulada, são eleitores que se informam majoritariamente pela televisão. Em outras palavras, quem vê pelas redes sociais, quem se informa de política nas redes sociais, é o eleitor que já decidiu o voto. O eleitor que ainda não decidiu o voto, o eleitor pendular, que vai definir, na verdade, se a eleição vai para um lado ou vai para o outro, se informa majoritariamente na televisão, não apenas na propaganda eleitoral, mas também na cobertura do jornalismo profissional com relação ao processo eleitoral.
Renato, a Juliana Lopes está conosco nesse domingo, também participa aqui dessa entrevista e tem perguntas na capital federal. Oi, Ju. Oi, Renato, bom dia. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, a gente teve novas pesquisas, mas algumas variáveis que se mantiveram. Taxa de rejeição do presidente, o fato dele não conquistar de forma considerável os votos perdidos, né, de 2018 para cá, e também algumas pessoas considerando que o que ele fez nos últimos meses foram medidas eleitoreiras. Eu queria que você explicasse se isso pode significar um teto aí de crescimento para o presidente e, aproveitando o seu gancho, qual que é o peso, então, da campanha em rádio e TV que começa no fim da semana para a tentativa de mudança do presidente desse cenário? Oi, Ju, bom dia, prazer estar aqui contigo. Vamos lá. Em primeiro lugar, é muito difícil que algum eleitor que receba o Auxílio Brasil hoje acredite que, se o ex-presidente Lula voltar à presidência da República, o auxílio irá acabar, né? O eleitor que recebe esse auxílio tem majoritariamente uma visão bastante clara que foi o ex-presidente Lula o idealizador disso. Assim como esses beneficiários dos programas entendem que chamam ainda o Auxílio Brasil de Bolsa Família. A maioria desses beneficiários dão o nome do auxílio de Bolsa Família, que é fortemente associado à figura do ex-presidente Lula. A mudança que está acontecendo desse auxílio no eleitor de baixa renda é exatamente aquele eleitor que recebia o auxílio, mas não estava satisfeito aí com o desempenho do Bolsonaro e começa a ter uma melhora aí de dinheiro chegando na mão dessas pessoas. A televisão vai ter um papel importante porque a gente vem aí de um mês onde as notícias todas de tentativa do governo em colocar mais dinheiro na economia, em diminuir o preço dos combustíveis, vão passar a ter acesso a um contraponto, Ju. O que é isso? É a propaganda do Partido dos Trabalhadores tentando mostrar. Você acha mesmo que o Bolsonaro acredita que vai melhorar a vida dos mais pobres? Por que ele fez isso só até dezembro? Por que eles foram contra a emenda no Senado proposta pelo senador Jacques Wagner da Bahia de que que o auxílio deveria ser prorrogado até pelo menos metade do ano que vem? Esse contraponto vai aparecer na televisão. Nós fizemos aqui pesquisas qualitativas, e acho que isso interessa a todos que nos assistem, e nós vimos que o potencial, a gente comparava, de um lado, a crítica ao governo Bolsonaro com relação à economia e a crítica com relação ao desempenho da pandemia. Do outro lado, a crítica ao presidente Lula pelos casos de corrupção no seu governo e a crítica ao presidente Lula com relação às relações com ditaduras como Cuba, Venezuela e o empréstimo de dinheiro. O que ficou claro é que o Bolsonaro tem mais a perder com o programa eleitoral por conta dos temas que são seus temas fracos do que o ex-presidente Lula tem a perder. É como se já tivesse precificado na cabeça do eleitor os debates sobre corrupção, por exemplo. Ô, Renato, a gente tem falado muito na busca pelo voto evangélico, né, e tem sido um tema recorrente nessa eleição. Por outro lado, a questão do chamado voto útil pode ser um elemento que possa surgir com a proximidade do início da eleição, ou seja, do primeiro turno. Eu chamo a atenção para isso por causa das chamadas terceiras vias, que não têm decolado. Você mesmo já em entrevista aqui para a gente entende que não vão decolar. O voto útil pode ser um elemento que surja no decorrer dessa campanha? Já começou, Nonato, já começou. Essa é uma das razões em que, por exemplo, por mais que o campo empresarial, que uma parcela do jornalismo e dos profissionais liberais fizessem toda aquela onda com relação a Simone Tebet, eu já disse aqui na CNN que ela não chega a 5% dos votos exatamente pela inviabilidade da terceira via. Eu estava no programa WW, eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, não existe nenhuma possibilidade de ter terceira via, por mais que seja a vontade de se criar fatos relacionados a isso. O eleitor não quer uma terceira via. Quando a gente olha no último Datafolha o índice de consolidação de voto dos eleitores do Ciro Gomes, nós vemos que é um dos mais baixos.
colocados. Então, diferente da consolidação de voto que existe aí entre Eu estou com uma filha aqui, desculpe, está vazando o som. Eu tenho uma filha falando baixo. Mas voltando, o que nós temos? É bem possível um processo de migração de votos, em especial se o presidente Bolsonaro começar a correr o risco de ameaçar encostar no presidente Lula. Hoje, a maioria dos nenéns tendem a ir para o Lula, a maioria dos candidatos do Ciro Gomes, que ocupa terceiro lugar na corrida presidencial, tendem a ir para o Lula, e é possível sim que se antecipe um voto de segundo turno no primeiro turno, numa tentativa do eleitor de definir rapidamente o pleito eleitoral. Essa é a maior chance, inclusive, Nonato, da eleição acabar no primeiro turno. Se existe alguma chance da eleição acabar no primeiro turno, é o crescimento do voto útil nos últimos dias da campanha. Thaís Arbex. Renato, você citou o fato de estar fazendo pesquisas qualitativas, né? Que é reunir as pessoas para sentir a percepção delas em relação à eleição. Você já consegue ter um diagnóstico do papel das fake news na eleição deste ano? Estou falando mais com um cientista político e menos com um pesquisador. Olha, Thaís, o que a gente vê é que, ao mesmo tempo que a fake news cresce, nós tivemos, inclusive, recentemente, o primeiro caso de deepfake, né, em que você não só faz uma fake news com base de montagens, mas você faz baseado numa montagem por inteligência artificial de um vídeo para mostrar uma informação que não é a que corresponde à realidade. Isso cresce. Mas, ao mesmo tempo, o olhar atento da população sobre o que é ou não é fake news cresce. Talvez essa seja a eleição na história do Brasil em que a imprensa profissional tenha maior responsabilidade em garantir com que o debate se dê através da verdade factual, no combate, claro, à fake news. A verdade nunca foi a busca pela verdade nunca foi tão importante para a garantia dessa democracia. As fake news terão, sim, uma importância grande na influência dos votos, e a única forma de corresponder a isso é deixar a opinião pública bastante atenta a esse movimento, as agências de checagem a desmistificar esses movimentos, mas mais importante do que isso é um cuidado redobrado da imprensa profissional em fazer a verdade chegar no dia a dia do eleitor. Ou seja, teremos muito trabalho daqui para frente, mas a gente gosta, né? Conversamos com o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Renato, muito obrigado pela sua entrevista. Um prazer estar sempre aqui na CNN. Um grande beijo a todos vocês. Até a próxima.